No Geração Saúde de hoje, veganismo. Qual será a explicação para o aumento considerável do número de veganos em todo o país? O vice-presidente da Mercy for Animals aqui no Brasil vai responder. E você ainda confere entrevistas com duas especialistas, a nutróloga Laura Ohana e a nutricionista Juana Paiva, que estará com a gente no estúdio. E ainda vamos descobrir curiosidades da rotina de um vegano. E em uma feira, encontramos inúmeras possibilidades desse universo, além das dificuldades que os adeptos ainda encontram no mercado. E nas ruas, como anda o conhecimento das pessoas sobre o assunto? Eu ouvi falar, mas não tenho ideia do que seja não. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Muito bom dia para você que nos acompanha em mais um sábado aqui no Geração Saúde. Ao meu lado, meu parceiro Ezequiel Manhães. Bom dia! Bom dia, Thay. Bom dia para você aí de casa. Vocês sabem o que é veganismo? A nossa repórter Karine Bacher foi pra rua saber se as pessoas sabem ou pelo menos já ouviram falar nesse termo que tem ganhado cada vez mais espaço em vários ramos. Vamos ver. Fala galera do Geração Saúde, bom dia! Minhas ruas saber se o povo sabe de verdade o que é veganismo. Será que eles conhecem um estilo de vida tão antigo? Vamos acompanhar. A senhora sabe o que é veganismo? Veganismo? Pra mim veganismo é navegar, de barca, é alguma coisa assim do mar. Eu ouvi falar, mas não tenho ideia do que seja não. Que não fazem uso de nenhum produto de origem animal. Além de alimentação. Não usa couro, não usa... Caraca, fugiu. Então, o veganismo são pessoas que não consomem carne animal, nem nada derivado do animal. E eles trabalham uma política de conscientização ambiental e conscientização sobre o consumo de carne. Veganismo, sinceramente. Veganismo, acho que é alguma coisa referente à comida, né? Nunca ouviu falar. O veganismo seria algo que não pode comer nada sobre animais, tipo, nem derivados. Os veganos não comem ovos nem derivados de leite, né? E coisas assim, nem consomem produtos de origem animal. Então, pelo que a gente pode perceber, algumas pessoas já conhecem, já sabem o conceito de veganismo, mas ainda tem muita dúvida no ar. Explica melhor aí pra gente, Tainá Ezequiel. Pessoal, olha, o veganismo é um estilo de vida que busca excluir qualquer forma de crueldade animal para a produção de alimentos, vestuários e outros fins. Os veganos têm como foco levar uma vida mais sustentável e respeitosa perante a natureza. E geralmente eles são ativistas da causa animal de forma voluntária e lutam bravamente contra a indústria da carne. E de repente você que está em casa se identificou com alguns personagens, mas agora nós vamos entender um pouquinho mais como começou toda essa história de veganismo nessa matéria. Roda o VT. O veganismo faz parte do mundo há milênios, tendo forte influência dos filósofos Pitágoras, que em 500 anos antes de Cristo promoveu a generosidade, compaixão e tolerância entre todas as espécies, e do Plutarco, que afirmava que o humano privava os animais da luz do dia a fim de ter um pedaço de carne. O poeta Percy Shelley é considerado a primeira grande personalidade a militar pelo veganismo de forma abrangente, conforme a obra chamada Em Busca de Percy Shelley, do escritor Michael Owen Jones, vai dizer. Ao longo dos séculos 19 e 20, o artista romântico influenciou muita gente considerada influente, além de sempre pensar fora da caixa. E além dele, existiu o Dr. William Lamb e muitos outros pensadores. O Siddhartha Gautama, mais conhecido como o Buda, que instruía os seus seguidores sobre a alimentação mais consciente, também está nessa lista de grandes colaboradores do veganismo. Dezenas de grandes pensadores se tornaram referências quando o assunto é alimentação isenta de ingredientes de produto animal ao longo da história da humanidade. A ideia de não comer carne já existia desde os antigos grupos do Mediterrâneo Ocidental e Oriental, para se ter uma noção. E como em toda a história, os primeiros conceitos do assunto começam a se solidificar conforme os anos vão passando. Ao longo dos séculos, doutores, pensadores, no geral, pessoas influentes fazem críticas ao consumo de leite e ovos. Todas essas ações contribuíram e tanto para o estabelecimento do veganismo em todo o mundo.
Outro defensor dos direitos dos animais é o Donald Watson, criador do termo vegano. E olha que não faz muito tempo que a expressão nasceu não, foi no ano de 1944. É, bem interessante, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, onde o número de habitantes do planeta é infinitamente maior do que em todas essas épocas citadas aí na matéria, é claro que as proporções da causa estão em outros níveis, né? E para vocês terem uma noção, dados da Sociedade Vegetariana Brasileira indicam que atualmente existem cerca de 5 milhões de adeptos em todo o país. A Organização Mundial da Saúde divulgou em 2015, por exemplo, uma importante pesquisa que relaciona diretamente o risco do alto consumo de carne, seja ela processada ou não, com o desenvolvimento do câncer no intestino, no pâncreas e também na próstata. Mas é importante destacar que, segundo a própria OMS, uma dieta saudável para uma pessoa que não é vegana vai se basear no consumo moderado da carne. Pois é, gente, é importante dizer que assim como o onívoro deve se atentar quanto à sua alimentação, os veganos da mesma forma devem estar ligados nas suas combinações de grãos e vegetais que, se selecionados de forma descuidada, não são nada saudáveis. Os adeptos do veganismo fazem duras críticas à indústria da carne e todo o processo que envolve os animais e, consequentemente, a natureza. Nos últimos anos, diversos documentários considerados até polêmicos relacionados à indústria da carne, à produção de alimentos de origem animal, foram lançados nos serviços digitais para mostrar os bastidores da indústria agropecuária, que, segundo a obra Cowspiracy, é responsável por 91% da destruição da Amazônia. Uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação vai mostrar que, devido ao grande número de gado nas fazendas, cerca de 500 milhões de toneladas de metano são liberados no solo. Isso é muito prejudicial ao meio ambiente. Pois é, e é por esses e outros motivos que os ativistas veganos, em sua grande maioria ligados a grandes organizações, vão contra o sistema mesmo, pressionam as empresas, elaboram novas leis e estão sempre criando maneiras de defender os animais e as formas de exploração nos quais eles estão submetidos. Tá vendo só? Ser vegano vai muito além de uma alimentação sem carne. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, porque agora é hora do nosso rápido intervalo comercial, mas na volta tem entrevista com a nutróloga Laura Ohana. Tá muito legal, não sai daí! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Geração Saúde desse sábado. E para quem está chegando agora, o assunto de hoje é veganismo. Acredito que essa matéria pegou muita gente de surpresa, né, Ezequiel? Com certeza, Tainá. E muito bacana, né, conhecer um pouquinho dessa história e os pensadores que ajudaram a propagar esse estilo de vida. E pessoal, quando se fala de veganismo, não dá para fugir do assunto alimentação. Não dá. E por conta disso, a nossa equipe foi atrás de uma nutróloga. Isso mesmo. O Matheus Monteiro foi conversar com a doutora Laura Ohana para entender um pouco melhor sobre como o corpo humano funciona diante de uma alimentação estrita. A Laura é vegana e atende pacientes que buscam o veganismo como estilo de vida. Roda aí. Quando alguém está no processo de transição de uma dieta onívora, que é quando a pessoa come carnes e vegetais normalmente, para uma dieta vegetariana estrita, que é quando a pessoa exclui qualquer tipo de alimento de origem animal do prato, ela ainda possui muitas dúvidas, como, por exemplo, como combinar os alimentos da maneira perfeita, ou até mesmo quais alimentos essenciais a serem consumidos na dieta vegana. A falta de conhecimento e a ausência de informações podem trazer danos à saúde. E é por causa de todas essas dúvidas que o Geração Saúde veio até o consultório da doutora Laura Ohana para esclarecer algumas dessas questões. A nutróloga é vegana desde 2013 e, a partir de então, trabalha no atendimento de adultos e crianças que buscam o vegetarianismo. O objetivo do trabalho dela é justamente fazer o acompanhamento na substituição da proteína animal pela proteína vegetal. Bom, doutora, obrigado por receber a gente. Primeiro, para começar, eu gostaria de saber se é possível substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Se é possível isso, se tem alguma diferença muito grande entre elas ou se não existe, e se é possível substituir. Com certeza é possível, mas para a gente falar de proteína, a gente tem que entender o que é proteína, tá? Proteína é uma molécula que é um conjunto de aminoácidos, certo? Então, o que a gente precisa absorver na nossa dieta são os aminoácidos, tá? Existem dois tipos de aminoácido. Aminoácido essencial, que é aquele aminoácido que eu preciso consumir na dieta, porque o meu corpo não sabe produzir. E o aminoácido não essencial, que é aquele aminoácido que o meu corpo tranquilamente produz, tá? Todos os aminoácidos essenciais estão presentes no alimento de origem vegetal, certo?
E estão presentes onde? Principalmente nos feijões, leguminosas, né? Feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e também nas oleaginosas, que são as castanhas como amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, tá? Então, de fato, existem. Os cereais como arroz, milho, trigo, também tem uma complementação de alguns aminoácidos, né? Então, toda essa combinação de arroz com feijão, por exemplo, é uma combinação completa de aminoácidos essenciais. Outro ponto que eu gostaria que você esclarecesse em relação à vitamina B12. Existe muita crítica em relação a ela na dieta vegana, porque basicamente ela é encontrada em alimentos de origem animal. Gostaria de esclarecer se existe alguma forma de suplementar na dieta vegana e como isso é feito. Tá. A B12 é uma vitamina produzida por bactérias, certo? Os animais se alimentam desses alimentos com contaminação bacteriana, então eles já fixam isso na carne deles, né? E aí, quando o ser humano vai consumir o produto de origem animal, ele acaba consumindo essa B12, que foi de produção bacteriana, tá? Na dieta vegetariana, a gente tem produtos só de origem vegetal, né? E como a gente tem a preocupação com a higiene, a preocupação com remover ali a contaminação e acaba removendo as bactérias, esse produto não vai ter B12, porque os vegetais não têm B12. Então, todo vegetariano deve fazer o uso de B12 suplementar, seja na forma de alimentos fortificados ou seja na forma de suplemento mesmo, que vai ser normalmente orientado pelo profissional de saúde. Sim, outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação à gestação, a mulher vegana. Quando ela fica grávida, é possível manter a dieta vegana ou tem alguma complicação ou é perfeitamente normal manter a dieta e conseguir uma gestação saudável tanto para a gestante quanto para o bebê? Sim, é possível seguir uma dieta vegetariana na gestação e em todos os outros momentos da vida. Não tem problema, não vai ter nenhuma dificuldade. A questão é só a gente atentar para a alimentação dessa gestante, como uma gestante que consome carne também tem que estar atenta. Quais as implicações mais importantes de se seguir uma dieta vegana em relação à saúde? O que ela mais ajuda? Olha, existem inúmeros trabalhos científicos, trabalhos de peso, com um grande número de pessoas, que avaliam veganos, vegetarianos, ovo-lacto e não vegetarianos. E a tendência de todos os trabalhos é mostrar que as populações vegetarianas têm uma redução importante da incidência de doenças, que são as doenças que mais matam no mundo hoje em dia. Então, os vegetarianos tendem a ter uma redução no nível de obesidade, de pressão alta, de diabetes, de dislipidemias, que é o colesterol alto, de doenças cardiovasculares como o infarto, por exemplo, e de câncer. Tá? Então, os veganos têm uma redução de em torno de 15% da incidência de cânceres de todos os tipos. Bom, essa foi a nossa conversa com a doutora Laura Ohana, médica vegana, que esclareceu algumas das dúvidas para o nosso telespectador. Voltamos com vocês. Depois de uma aula como essa da doutora Laura, vimos como é importante, a procura por um profissional capacitado. E aproveitando essa deixa, vamos chamar a nutricionista Ruana Paiva, que já está aqui nos aguardando, para a gente falar mais sobre o tipo de alimentação vegana. Seja muito bem-vinda, Ruana, ao nosso programa de Geração Saúde. Aqui. Obrigada. Vamos lá. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Gente, Ruana vai contar pra gente quais são os alimentos indispensáveis numa dieta vegana. Esses alimentos são os que têm proteína vegetal, já que os veganos não consomem a proteína animal. Então a gente vai encontrar isso no feijão, na lentilha, na ervilha, no grão de bico, na soja, tofu e outros derivados. Como é possível montar uma dieta com todos esses alimentos necessários? Então, o mais importante é adequar o equilíbrio. Já que não tem a proteína animal, aumentar a quantidade de proteína vegetal. Isso não vai ser como se fosse um prato de feijão, arroz e batata frita. Tem que ter mais feijão e outras fontes, grão de bico, outros legumes que também têm proteína. Então o mais importante é buscar mesmo esse equilíbrio. Sim. E com esses alimentos aqui que estão expostos, você consegue montar pra gente mais ou menos um cardápio vegano com os ingredientes, com os vegetais necessários para uma dieta rica? Sim, sim.
Aqui tem uma ótima opção de suco verde, que seria com limão, a couve, água de coco, maçã, gengibre e hortelã, que já teria bastante equilíbrio, bastante densidade nutricional. Aqui a gente pode ter um lanchinho, a base dele seria batata doce e grão de bico. Batata doce tem carboidrato, grão de bico seria a fonte proteica. E também recheado com proteína de soja, envolto na farinha de linhaça, com bastante tempero. O mais importante... Isso faz aonde? No forno? Isso. Aí você cozinha a batata, né? E faz a proteína de soja refogada e leva ele ao forno. E lembra muito uma coxinha. O aspecto dele é como se fosse de coxinha mesmo, fica bem saboroso. Interessante, né? E a abobrinha recheada? Isso, a abobrinha recheada seria uma boa opção de almoço. Abobrinha assada também, com a proteína de soja recheada e temperada. Os temperos também, além de agregar sabor, eles têm também os fatores nutricionais, né? Fitoquímicos, antioxidantes, que auxiliam também no funcionamento do corpo humano. Sim. Outra pergunta também é quais combinações a gente pode fazer para chegar numa quantidade de nutrientes ideal. Porque para quem não é vegano, né, às vezes acha que a falta, né, da carne, né, desses ingredientes de origem animal, somente dos derivados, acaba fazendo com que os nutrientes sejam baixos, né, a taxa seja baixa. Quais combinações, por exemplo, com esses alimentos que estão aqui, poderíamos fazer para se ter uma... Seria realmente um maior aporte das leguminosas, tanto do feijão, lentilha, ervilha, sempre ter uma outra fonte de proteína vegetal mesmo. Os próprios leites vegetais também são opções, né? Grão de bico também é uma boa opção. Sim. O que vale ressaltar também é que um prato desse pode ser bem colorido, né? Não é porque não tem a carne que vai ser uma coisa monótona, amarela, não. O importante é que seja sempre bem colorido para ter um equilíbrio desses nutrientes. E também uma outra opção, né, talvez comuns para os veganos que não consomem leite por ser de origem animal, é buscar alternativa com os leites vegetais, né? Esses leites, eles compensam os nutrientes encontrados no leite da vaca normalmente? Compensam e alguns têm até uma quantidade maior, né? O leite de amêndoas, por exemplo, o leite vegetal de soja também é uma ótima opção, tem uma boa quantidade de cálcio. Então, assim, dá para ser vegano com saúde, sem ficar, né, dependendo ou faltando algum outro nutriente. Tendo equilíbrio, dá para garantir sim um aporte nutricional. Muito obrigada, Luana, pela sua participação aqui no Geração Saúde. Obrigado, Luana. E agora que tá todo mundo por dentro dessas inúmeras opções, conta pra gente sua opinião, manda uma mensagem pro nosso programa, diga o que você tá achando no nosso Twitter, que é o @Geração Saúde. Isso aí. Agora é hora da pausa para mais um intervalo e no próximo bloco temos a matéria do nosso repórter Bruno Inocêncio, que foi até uma feira vegana, Tainá, totalmente vegana, recheada de novidades. Nós vamos descobrir juntos o que ele viu por lá daqui a pouquinho. Nós voltamos já. A gente já volta. E a gente está de volta com Geração Saúde e tem muita gente mandando mensagem nas redes sociais, lá no Twitter. Temos de quem? Felipe Mariano, né? Raquel Barcelos, um beijo pra vocês. Mas não saiam daí não, porque ainda tem muita coisa legal pra acontecer. Isso mesmo, porque agora é hora de acompanhar o que o Bruno Inocêncio foi ver numa feira vegana, tá? Dizem que nesse evento tem cada coisa diferente. Muita coisa legal, gente. Tô curioso pra ver. Pode rodar o VT. Há quem diga que a alimentação vegana não tem muita opção no cardápio. Pensam que acaba sendo uma coisa mais baseada em salada, cereal, algo mais sem graça. Mas você já ouviu falar em coxinha de jaca? E quibe de cenoura com tofu? E açougue vegano? Pois é, aqui tem. Que o veganismo vai muito além da alimentação, a gente já conferiu. E agora é hora de mostrar como esse cardápio é variado e como é uma feira de alimentação vegana. Para começar, aqui nada de origem animal entra. Isso significa que esses alimentos são todos feitos à base de vegetais, leguminosas, grãos e frutas, por exemplo. Aqui no caso a gente vende mais a coxinha, que ela é a coxinha de jaca, que ela é com recheio de jaca, jaca verde, no caso salgada, que ela lembra muito a textura de frango, né? Então por isso que as coxinhas que mais vendem em feira e a gente também mais vende é a coxinha com jaca. Aqui a gente também tem os espetinhos, que são uma é o kafta de shiitake e o outro é a linguiça de soja.
Para dar um atrativo diferenciado para os alimentos, às vezes incomuns, há quem mude o formato, as cores e os sabores, é claro. Essas são formas de chamar a atenção do público, principalmente as crianças que estão entrando neste universo. Uma das coisas que vendem bastante, principalmente aqui ou na padaria, é justamente as roscas que a gente faz para a pessoa consumir na hora aqui, né? Então a gente faz umas roscas de cenoura com alho poró, cenoura com cheiro verde, tá? Tudo levando o quê? Né? A massa sem leite, sem ovo, totalmente vegana e sem corante. Para incentivar a criançada, né, a comer melhor, a comer pãezinhos diferentes, a gente começa a fazer um trabalho, que é um trabalho de oferecer uns pães com um formato diferenciado. Além da própria alimentação, o veganismo tem como base o consumo sustentável. Nos acessórios e vestuários não são encontrados couros. Todos os materiais são desenvolvidos a partir de alternativas naturais, como coco, fibras de soja e plásticos reciclados. Um bom exemplo disso é a marca ecológica criada pelo Dino Martini. Olha, basicamente o tecido que a gente utiliza, ele tem 30% fios de garrafa PET com 70% de algodão reciclado. É um tecido que nós temos certificado da procedência, são garrafas PET retiradas de lixão, de ambientes que estavam contaminando, né? E para fazer realmente a diferença, para se tornar um tecido sustentável e vegano também. A conscientização é uma das premissas básicas de todo vegano. A importância de valorizar justamente a prática sustentável e mais, passar a ideia adiante foi um dos pilares para a criação da marca. Kerai significa sonho na língua caiapó. E a marca surgiu realmente através de um sonho. Um índio dando uma bronca para a gente fazer aquilo que estava dentro do nosso coração. Embora esse estilo de vida tenha ganhado espaço nos últimos anos, os adeptos ainda encontram algumas dificuldades quando o assunto é alimentação vegana em locais comuns. Quais são as dificuldades que você tem de estar dentro desse universo? Bom, basicamente eu acho que é a dificuldade de encontrar com facilidade opções veganas, assim, porque, por exemplo, pizzaria quase toda esquina tem uma que chega até a ter opção vegetariana, né? Mas vegana mesmo são raras, tem poucas aqui. Um dos maiores desafios de ser vegano para mim, na verdade, é mais o mercado, sabe? Não é um desafio meu e sim do mundo, que eu acho que ainda não está muito preparado para isso. Mas no último ano eu tenho visto que isso tem mudado bastante, então é uma vitória, é uma coisa boa. Pra gente a maior dificuldade é na parte de socializar mesmo, quando a gente vai comer fora de casa e precisa encontrar uma opção vegana. Acho que realmente essa é a coisa mais difícil mesmo, se bem que em todo barzinho tem uma batata frita com cerveja, que é o quê? A união dos veganos, né? Sim, mas quando a gente quer comer alguma coisa além de batata frita, daí fica mais difícil. Então seria muito legal se todos os lugares tivessem uma opção vegana, seria um passo enorme. Então, se você quer ser vegano ou está pensando nisso, não fica preocupado com os desafios, porque tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo e experiência. Nos últimos tempos, houve uma grande guinada na abertura de estabelecimentos físicos voltados para o público que procura se alimentar de forma mais consciente. Em locais comuns, como acabamos de ver na matéria, realmente ainda é um pouco mais complicado, né? Sim, Tana. A abertura desses novos espaços é fruto dos olhares atentos dos empresários. Na maioria dos casos, esses empreendedores se declaram veganos, notam dificuldades, como a galera da matéria do Bruno falou, e abrem o seu próprio negócio. A Karine Bacher visitou 3 lojas e mostra tudo isso pra gente agora. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, aos pouquinhos são encontradas novas opções de lojas totalmente veganas. Nesses locais, os clientes podem ficar despreocupados em ter que ler plaquinhas ou perguntar a alguém qual ingrediente tem num determinado prato, uma vez que todos são livres de carne, ovo, mel, leite, gorduras e por aí vai. Em todo o país, a mesma ideia vai se expandindo. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, existem cerca de 240 restaurantes no Brasil que não utilizam carne ou nenhum produto de origem animal. Empresários têm percebido que investir nesse ramo é rentável, além de auxiliar a conscientização do consumo sustentável. É hora de colocar a mão na massa e descobrir dos próprios empresários os motivos que os levaram a investir no negócio. O Café Jardim Vegano é obra do chefe da culinária 100% vegana, Lucas Rangel Dertoni. O estabelecimento dele fica em Icaraí, na zona sul de Niterói, e há 9 meses atrai um público bem diversificado. E em dezembro do ano passado, 2017, eu conheci esse espaço aqui e surgiu a oportunidade de transformar num bistrô vegano. Acho que o primeiro lugar
é a pessoa descobrir o que é o veganismo. Né? Porque eu acho que também abrir um negócio vegano só pelo dinheiro, você tem que entender tudo que está por trás, né? Por quê? Entender o seu público, por que as pessoas vão buscar aquilo ali, por que está crescendo tanto. Outra visionária no mercado vegano é a Poliana Vasconcelos, proprietária do Vegans, no bairro São Francisco, também na zona sul da cidade de Niterói. Como consumidora, porque eu sou vegana, eu não encontrava fácil em supermercado, em lojas, algumas lojas de produtos naturais, mas nem sempre tinha uma boa qualidade e preço bom. Então foi aí que eu vi a necessidade de oferecer mais produtos para os veganos, e não só necessariamente para vegano, né? Intolerantes ou quem quer simplesmente diminuir o consumo de produtos de origem animal. O caso da Vânia Pérez é curioso. Hoje, o estabelecimento dela, que antes estava no centro, se mudou para um mini shopping de Caraí. O mais interessante é que o espaço é considerado um açougue vegano. Mas açougue não é local de carne animal? Ela explica melhor pra gente. O conceito de açougue, né, vegano, é bem diferente, né? As pessoas não estão acostumadas, o vegano não está acostumado a falar em açougue, açougue é carne, né? E aí nós temos os nossos cortes, que é a picanha vegetal, a costelinha, que é de cogumelo, a picanha vegetal é de arroz. E é o prato que as pessoas procuram para ver o que é isso, né? O que é uma picanha vegetal. E aqui, qual tipo de público que vocês atendem? Vegetarianos, veganos, pessoas intolerantes? A gente já viu de tudo aqui, tanto da pessoa que come carne todos os dias até aquele vegano super adepto ao veganismo que não consome nem a parte de alimentos, nem a parte de cosméticos e vestimentas. Acho que 20% do meu público é vegano, 80% são vegetarianos e pessoas que estão querendo diminuir a proteína animal e estão buscando uma alimentação mais saudável. Não são todos os clientes que são veganos. Muita gente que não é vegana, que é ovo-lacto-vegetariana, ou até pessoas que comem carne. Né? Então tem um público muito grande. Acho que mais de 50% das pessoas não são veganas. A maioria das pessoas que não conhecem o veganismo de fato acreditam que os produtos são mais caros. O que você acha? Eles são realmente mais caros? Tem marcas e marcas. Tem produtos que são realmente mais caros, mas tem produtos de absoluto acesso, com preço muito bom e com qualidade boa, porque também não adianta só ter um preço acessível, mas não ser gostoso, porque vai comprar uma vez e não vai comprar mais. E a nossa ideia aqui é exatamente quebrar um pouco esse paradigma de que veganismo é caro, ser vegano é caro. A maioria dos restaurantes é muito gourmetizado. Né? Então se você for num restaurante que venda carne, que é um restaurante muito gourmet, é caro também. Né? Então não é a questão de ser vegano ou não, mas acho que é a questão da organização da proposta do lugar. As pessoas geralmente falam isso porque elas comparam arroz, feijão, bife, batata frita com um prato com aspargos, alcachofra e cogumelos. É um pouquinho mais caro, sim, mas a gente luta para que isso melhore, tá? Eu aqui faço de tudo para a gente, lógico, ter uma margem de lucro, porque senão eu não consigo manter meu estabelecimento, mas eu procuro olhar o outro lado, quer dizer, eu sou consumidora, então eu procuro deixar o preço mais enxuto que eu posso, né? Para que cada vez mais portas de comércios com produtos completamente livres de derivados animais se abram, é preciso que a alta demanda de público acompanhe os mesmos passos, o que para essas 3 lojas tem sido cada vez mais comum. O público vegano em Niterói é um público muito carente, que nunca teve opção, nunca foi contemplado, nunca foi atendido. Né? E eu tenho visto cada vez mais pessoas tomando consciência, e crianças, adolescentes também. A oferta aumentar, a gente oferecer uma opção para a pessoa comer, também é uma forma de incentivar que as pessoas tomem um passo e se tornem veganas. E chegou a hora de falar com o Lucas Alvarenga. Ele é vice-presidente da Mercy for Animals aqui no Brasil. Gente, essa ONG está há 2 anos no país, tem sede em São Paulo e sempre realiza, através de seus voluntários, uma série de trabalhos de conscientização, normalmente em espaços com grande concentração de pessoas, como forma de atrair o público para promover o veganismo.
Vamos entender um pouquinho mais sobre essas atividades. E a nossa equipe fez umas perguntas para ele e nós vamos acompanhar juntos. Olá, Lucas! Olá, amigos do Geração Saúde, Ezequiel e Tainá. Bom, é um prazer estar participando do programa de vocês aqui para falar um pouco sobre a Mercy for Animals e sobre como a gente atua. A primeira pergunta aqui é qual o papel da Mercy for Animals e o que ela faz pelos animais. E aqui no Brasil, como a gente trabalha. Bom, a Mercy for Animals é uma organização internacional, né, presente nos Estados Unidos, no Canadá, México, todos os países da América Latina de língua espanhola, Brasil, China e Índia. E a gente atua principalmente focado nos animais explorados para consumo. Então são os animais da indústria alimentícia. Isso porque a gente busca impactar a maior quantidade de animais possível. E esses animais representam mais de 99% de todos os animais que sofrem de alguma forma pelas mãos humanas. Então a gente atua em um departamento que a gente chama de impacto social. Impacto social, a gente busca promover o veganismo através das mídias sociais, do nosso voluntariado, do nosso grande grupo de voluntariado e de um programa que apoia, que ajuda as pessoas a tirarem suas dúvidas para se tornarem vegetarianas. Então a gente busca, em uma linha de frente, tentar banir as piores práticas de crueldade animal hoje existentes. Algumas delas são as gaiolas em bateria, células de gestação e vários outros procedimentos cruéis da indústria. Então a gente sabe que o mundo não vai virar vegano, infelizmente, de uma hora para outra. Então, até lá, a gente vai tentar reduzir ao máximo o sofrimento da maior quantidade de animais possível. Dentro dessa frente de atuação também, a gente busca implementar o nosso programa de políticas alimentares para buscar reduzir em pelo menos 20% o consumo de produtos de origem animal, em larga escala, em grandes instituições. A gente busca mudar, ou pelo menos propor novas leis que protejam, que atuem no âmbito dos direitos animais. E a última atuação é a atuação investigativa. Então a Mercy for Animals é muito conhecida pelas investigações que já fez, não só nos Estados Unidos, como já vem fazendo no Brasil desde o ano passado. Bom, a segunda pergunta é qual é o fator determinante para o crescimento de veganos no Brasil nos últimos anos? Então acho que a presença de ONGs, de trabalhos como influenciadores, novas celebridades falando sobre veganismo, a própria mídia falando sobre o veganismo, eu acho que esses provavelmente foram os fatores determinantes para ajudarem a impulsionar o crescimento desse estilo de vida aqui no Brasil. Bom, a terceira pergunta é sobre Niterói. Alguns estabelecimentos veganos foram abertos recentemente e há 5 anos não havia nada do tipo. Como eu vejo esse avanço mercadológico voltado para veganos? Bom, eu acho que esse avanço mercadológico, na verdade, não é principalmente para veganos. Então, eu acho que o maior benefício para esse crescimento mercadológico aqui em Niterói e em todo o Brasil é para o público não vegano, para que essas pessoas comecem a conhecer opções e para que se sintam mais confortáveis e que achem que é mais fácil adotar esse estilo de vida. Minha quarta e última pergunta é qual é o impacto que a indústria animal causa ao meio ambiente? Bom, não sou um especialista no assunto, não sou um especialista ambiental, mas eu posso garantir com toda certeza que a pecuária é uma das que mais contribuem para os maiores desastres, para os maiores problemas ambientais da atualidade. Por exemplo, 91% do desmatamento, de todo o desmatamento da Amazônia foi causado pela pecuária. Isso é feito tanto para a criação de pastos, cerca de 70%, e o resto o cultivo de grãos para a ração desses animais, ou de outros animais. O consumo de água, por exemplo, cerca de 70% de toda a água potável, de toda a água doce que o homem consome é usado na indústria, na agropecuária. Apenas cerca de 6% é consumida pelas cidades. Então a gente está sempre muito preocupado com o nosso banho, com o consumo de água nas nossas residências, mas ele não representa nem 7% de todo o consumo de água que a gente utiliza. Só para você ter uma ideia, para produzir 1 quilo de carne vermelha, são necessários mais de 15 mil litros de água. Bastante coisa, comparados com 1 quilo de soja, por exemplo, que é cerca de 2 ou 3 mil litros de água, é uma diferença muito grande. Há um dado muito interessante também que desde os dinossauros a gente está tendo agora a maior extinção em massa de espécies. Então, devido a todo o desmatamento, de toda a atuação da pecuária para a criação de pastos e de produção de grãos,
a gente está certamente contribuindo muito para que a gente tenha essa extinção em massa de espécies. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Lucas, pela sua participação aqui no Geração Saúde. Foi uma honra poder ter conhecido e ficar um pouquinho mais por dentro sobre tudo que vocês realizam aí. Realmente uma causa muito bacana. Obrigada, Lucas, mais uma vez. E tá, o que temos pela frente aí no nosso programa, hein? Olha, eu vou contar só um pouquinho do que tá vindo. Vamos receber a Fernanda Souza, ela é vegana e em pouco tempo se tornou ativista da causa. Se eu fosse você, não saia daí, o papo promete ser muito interessante. A gente já volta. Estamos de volta e agora aqui com a presença da Fernanda Souza. Ela é ativista da causa animal e vegana. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua presença aqui no Geração Saúde. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom, para começar esse bate-papo, eu quero saber de você quando começou o seu interesse pelo veganismo, quando despertou essa vontade? Então, foi a partir do momento que eu fui numa palestra e lá tinham todos os impactos da indústria agropecuária, né, no meio ambiente, no animal, na saúde, e aí eu fiquei muito... assim, tocada, né? Impactada. Demais. E aí fiquei um tempo ainda comendo carne, uns 2 ou 3 meses. E depois, assim que eu marquei a nutricionista, eu já cortei tudo de origem animal. Sim, e já tem quanto tempo você... 2 anos, pouco mais de 2 anos. Entendi. E você também é voluntária da causa animal. Normalmente, a pessoa que é vegana, ela começa a se engajar nesses projetos. Eu quero saber de você qual foi o seu processo para poder fazer parte da Birds for Animals, que está aqui no Brasil também há 2 anos. Né? Conta um pouquinho pra gente o que vocês fazem lá, como é que é o trabalho de vocês na Birds for Animals. Então, essa mesma pessoa que fez a palestra virou meu amigo depois. E a ONG já estava para vir para o Brasil já há uns meses e não tinha chegado ainda no Brasil. E aí ele me convidou, ele falou: Fernanda, assim que a ONG chegar no Brasil, você pode participar, que eu acho que a ONG é a sua cara. Aí eu fui e falei: então tá bom. Aí assim que a ONG chegou, eu já me inscrevi e fui fazendo parte, e agora eu faço parte da coordenação de Niterói. Sim. E lá eu dou suporte para os voluntários, né? Faço as ações em parceiro, ações individuais, ações em eventos, e o nosso trabalho é de educação, né? E o que é mais importante para você como colaboradora dessa causa animal? Eu acho que o mais importante são as pessoas começarem a se questionar. Sim. Porque, na realidade, não existe o certo ou errado, né? Tem muita gente que vai dizer que comer animais é ok, mas já tem tantas pesquisas, tantas coisas, né, mostrando pra gente que isso está errado, e eu acho que as pessoas devem se questionar para pelo menos fazer o segunda sem carne, ou fazer qualquer outro tipo de atividade que vai diminuir esse impacto no nosso planeta. Sim. E você acha que o veganismo tem crescido devido a essa influência da internet, isso tem sido ultimamente, muito tem sido falado muitas pessoas, nas redes Mel. sociais, isso tem sido um assunto assim bem polêmico. Você acha que isso tem feito crescer a quantidade de veganos? Com certeza, né? Porque a informação, o conhecimento é tudo. E a partir dali as pessoas já começam a, como eu estava falando, se questionar, né? A se conscientizar de tudo que está acontecendo e para poder mudarem um pouquinho, né, a forma delas de ver o mundo. E o seu trabalho lá na instituição? Conta pra gente como que é, assim, dia a dia mesmo, como que você participa lá? Então, na realidade, os trabalhos são de ações, né? Então, assim, por exemplo, a gente marca uma ação com os voluntários e vamos fazer uma distribuição de material nas ruas, em lugares movimentados. E o seu caso aqui é em Niterói, né? Na região metropolitana do Rio. Sim. Mas isso acontece, essas ações acontecem ao redor do Brasil inteiro, porque a sede da instituição fica em São Paulo, não é isso? São Paulo. Mas acontece no Brasil inteiro. Entendi. E sempre da mesma forma, com os mesmos métodos. Sim. E recentemente vocês receberam uma honraria lá na Câmara Municipal. Conta pra gente como que foi. Então, foi maravilhoso, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho é de médio e longo prazo. Então, a gente não consegue ver o resultado imediatamente, né? A gente só consegue ver a partir do momento que a gente recebe, né, um prêmio, né? Praticamente posso falar que um prêmio como esse, de uma honraria. Então, é muito gratificante para nós e para todos da causa animal, né?
Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui no programa e também quero aproveitar para parabenizar essa ONG que é tão importante para a causa animal. Obrigada. E agora a gente vai estar chamando o Bruno novamente, porque dessa vez ele foi ao encontro de uma pessoa vegana para saber um pouquinho da história pessoal, como se adaptou, como é a convivência no mundo, porque muita gente fica curiosa, né? Inclusive eu. Vamos ver? Roda o VT. Está aqui na Praia de Caraí, eu vim entrevistar o Alan Leite. Ele é vegetariano e vai contar pra gente como que foi essa entrada dele no mundo vegetariano, como que é você abrir mão, né, de algumas coisas para viver de uma forma diferente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Alan. Beleza? E, cara, é uma dúvida comum nas pessoas e, assim, é a entrada nesse mundo, né? Como que foi para você virar vegetariano? Olha, no meu caso foi assim, foi um chamado mesmo. Eu já tinha uma relação muito próxima com os animais, me preocupava com a causa animal, mas consumia carne, né? E aquilo foi me incomodando. Eu comecei a fazer ter uma proposta de vida de fazer uma substituição, né, na dieta, fazendo a troca gradual. E eu comecei a gostar. Olha, se eu comi um bife desse tamanho, amanhã eu vou comer a metade, e eu consegui limar. Consegui zerar, né? Exatamente. Estava no bandejão da universidade e quando eu olhei aquilo eu senti uma certa repulsa. É difícil para você sair, para eles entenderem o seu lado. Tipo assim, vai ter uma festa na casa de alguém e você vai. Como é que você fica lá para socializar ali? Você tem que levar a sua comida. São, né? Vários aspectos. Eu te conto que é um mais engraçado que o outro. Por exemplo, quando você vai num almoço que não é da sua família, geralmente você vira o assunto da mesa. Alguém saca isso. Ah, Alan é vegetariano. Um monte de pergunta, né? Aí que mas tem peixe. Então, não, é que eu sou vegetariano. Tem que dar aula além de... Mas eu acho que isso é positivo, porque você mostra que as pessoas também, de uma certa maneira, estão dispostas e abertas a conhecerem aquilo, né? Antes de ter qualquer represália. Para você sair, é difícil você ir à rua, né, quando você tem que ficar bastante tempo, e sem se preocupar. De modo que se você chegar numa lojinha de suco, a gente aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, né? Suco com um salgado vai na praia, e um refresco, assim, 3, 5 reais. Aí você fala, tem algo sem carne? Aí a pessoa fala, tem de queijo com presunto. E aí você fica, não, mas tem que explicar. Tem sem carne? Então, assim, você tem uma dificuldade, mas hoje é possível, assim, viver bem, super tranquilo e ser feliz. E você tem uma empresa. Uma microempresa. Microempresa que trabalha com... que trabalha com com alimentação, com vegetarianismo. Como que funciona? Você já trabalhava com isso ou o interesse por esse mundo, virar vegetariano, te jogou nesse processo? Como é que foi, né? Eu acredito que tenha acontecido com muita gente. Você se torna vegetariano e aí você tem que produzir sua própria comida. E aí eu levava para o trabalho, sou jornalista de formação, e na empresa que eu trabalhava, na hora do almoço, todo mundo pedia uma garfada da minha comida vegetariana, vegana, e aí me pedindo, você pode trazer um pedaço para mim maior amanhã? E eu levava no começo, assim, para dar para os amigos e tal. Virou uma produção grande já, né? Dentro desse universo. E aí eu comecei a fazer para vender. E comecei a vender, comecei a fazer, e aí eu falei, não, agora eu quero, vou comprar, e criei uma marca, fiz uma embalagem e foi dando certo, e foi tendo consumo. Você chegou a fazer algum acompanhamento nutricional? Eu tenho nutricionista, eu tenho até que fazer os meus exames já de check-up, mas eu faço regularmente, uma vez por ano, e tenho um acompanhamento nutricional porque eu voltei a malhar. Então eu já tem uma preocupação aí. A própria proteína, né? Você tem que estar sempre buscando outros meios de estar ingerindo. É muito fácil também. Por exemplo, você pode ter na couve-flor, na ervilha, você tem diversas proteínas
vegetais que podem substituir. Hoje, o famoso whey protein das academias tem a base de ervilha, né? E aí acaba com aquela pergunta, então você come o quê, né? Olha, eu tenho comida, eu tenho whey protein também, eu posso malhar. Tudo normal, né? Exatamente. Te agradecer. Valeu? É isso, sempre. Muito obrigado. É isso aí, galera. Valeu, Geração Saúde. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente fica por aqui. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo sábado com o assunto CrossFit. Até Não lá. perca. Tchau. Tchau, tchau.